Vem ver comigo aqui o que tem acontecido com esses fundos imobiliários. Devante recebíveis imobiliários caindo 71% em 5 anos. E aí muita gente vai falar, como é que você investe num negócio para cair 70% em 5 anos? Só que isso é a realidade do que a gente tá vendo. E isso tudo acontece enquanto o IFIX, que é o índice de fundos imobiliários do Brasil, sobe mais de 40% em 5 anos. Esse ano tá subindo também. E aí fica a pergunta, será que isso é uma belíssima oportunidade? Ou será que é hora de vender porque essa queda vai ficar só cada vez pior no futuro? É isso que a gente vai ver no vídeo de hoje. Mas antes, já me conta aqui embaixo, você investe em HCTR, em DEVA 11, em TORD 11, qualquer um desses 11 que estão caindo pra caramba? E esse vídeo é um dos mais importantes que eu já gravei aqui no canal disparado, porque a gente nunca viveu um momento como esse no mercado de fundos imobiliários. O hectare HCTR 11 caindo 65% desde o seu IPO, que é ali pouco antes de 2020. Aí você vai para o TORD 11, caindo 72% desde o seu IPO ali em 2022. Outro fundo de papel, REC C11, caindo 57% também desde o seu IPO ali em 2019. E a última vez que a gente viu algo parecido no mercado de fundo imobiliário era ali em 2014, 2015, quando a taxa de juros no país da gente estava subindo. Só que naquela época, a quantidade de investidores que tinha no mercado de fundos imobiliários era praticamente 5% do que a gente tem hoje. Hoje já são mais de 2 milhões e 200 investidores, naquela época eram menos de 100 mil. Isso tudo acontece enquanto a gente tem 5 vezes mais fundos imobiliários negociados na Bolsa de Valores do que naquela época. Então, por mais que tivessem fundos com volatilidade naquela época, sofrendo também, ou ninguém percebia ou ninguém estava falando disso. Mas agora não. Agora é diferente. Os fundos imobiliários estão caindo forte e a gente precisa falar sobre isso. Principalmente porque isso tudo demonstra um comportamento de mercado. Ali por volta de 2019, 2020, muita gente cresceu o olho quando viu retornos como esse aqui, por exemplo, do HCTR, que em 2019 rentabilizou 46%, 2020 mais 46% e 2021 foram 17% de alta. Isso aqui quase triplicou o capital do investidor em 2 anos. E o DEVA 11 também, que não ficou para trás, em 2020 com 10%, 2021 com 24%. Além disso, o dividend yield desses fundos naquela época era em torno de 1,7% ao mês, isento de imposto de renda. E isso aconteceu para todos os fundos imobiliários mais agressivos no mercado. E aqui a gente já tem uma distinção muito importante para fazer. Fundos de investimento imobiliário considerados mais high yield são aqueles que têm um risco um pouco maior na sua carteira de investimentos. Ou seja, eles vão emprestar dinheiro para empresas mais arriscadas, no caso de fundos de papel, ou eles vão investir em loteamento, em desenvolvimento, em imóveis mais arriscados para conseguir ter uma taxa de retorno mais alta. Enquanto isso, os fundos high grade são aqueles fundos mais conservadores com menos risco, que tendem a pagar um dividendo um pouco menor do que comparado com high yield, mas eles vão emprestar dinheiro para empresas muito mais consolidadas no mercado, ou quando forem investir em imóveis, vão pegar somente aqueles imóveis mais tops, de localização muito boa, para ter menos risco de locação. E nesse caso específico, a gente está olhando para os fundos de papel muito mais focado em high yield. E a gente consegue ver isso muito claramente quando a gente abre a carteira de um fundo como esse e vê que tem alguns CRIs da carteira dele que tem uma rentabilidade de IPCA mais 10 e IPCA mais 11% ao ano. Ou seja, tem fundos de papel como esse, no caso do DEVA 11, que é o do relatório de exemplo, que eles emprestam dinheiro para algumas empresas e esse dinheiro custa IPCA mais 12% ao ano para as empresas. Aí você pega a taxa de inflação no ano, que na média do Brasil é em torno de 6, 7%. E adiciona 11% a isso. Ou seja, a gente está falando de 18, 19% de juros ali para a empresa. Isso é muito alto. Só que lá em 2020, 2021, era justamente por causa dessa alta taxa de retorno que os dividendos desses fundos eram muito altos. E a gente navegou o ciclo positivo do mercado high yield. Até que, em 2021, a inflação no país da gente explodiu, como esse gráfico mostra. E a resposta disso foi a subida da taxa de juros, da taxa Selic aqui no país. E quando isso acontece, os negócios ficam muito menos desestimulados. As empresas têm mais dificuldade em pegar dívida e as dívidas ficam mais caras por si só. E todo mundo que empresta dinheiro no momento de ciclo de juros altos fica com um sinal amarelo ligado. Olha essa notícia aqui daquela época de 2022, onde grandes bancos estavam com sinal amarelo por causa da inadimplência nos resultados. Ou seja, juros subiu, as empresas ficaram com mais dificuldade de pagar o que elas deviam e a inadimplência começou a acontecer. Muita gente deixou de pagar o que devia. E aí se coloca no lugar das empresas em dificuldade. Você ali já está com as vendas abaixo do esperado, tem uma dívida para honrar que é cara pra caramba, aí os clientes não compram nada de você, você não tem receita, não consegue pagar a dívida. Resultado, um monte de inadimplência para todo canto. Por isso que se a gente abre um relatório gerencial de um desses fundos, o DEVA 11, por exemplo, e a gente vem aqui na parte de CRIs da carteira, a gente vai ver que boa parte dele está com esse status vermelho, que é justamente o status de inadimplência. Ou alguns dos fundos também estão com pagamentos em prazo de carência, ou seja, esses CRIs aqui não estão pagando os juros que devem, o
que naturalmente baixa o dividendo do fundo. E o pior disso tudo é que se a gente for ver a porcentagem do patrimônio desse fundo alocado nesses principais CRIs, a gente vê que mais ou menos dos 10 primeiros CRIs do fundo, uns 7 deles estão com ou pagamento atrasado ou inadimplente. Resultado disso tudo, o dividendo chega a cair 90%, como foi o caso ali do HCTR, que vive situação muito parecida. E aí quando chega um momento de dificuldade como esse, você pode perguntar, tá, Felipe, mas os fundos imobiliários não vão fazer nada não para resolver isso? Afinal de contas, eu estou pagando taxa de administração para um gestor que está lá cuidando do meu dinheiro. E isso é verdade, todo fundo de investimento tem um gestor por trás. E nesses momentos de inadimplência, eles têm duas possibilidades. Ou eles vão reestruturar essas dívidas que estão ali alocadas como CRIs na carteira. Eles fazem isso concedendo carência maior, dando mais tempo para o cara pagar o que deve. É como quem diz, olha só, tu me deve 100 mil reais. Agora, se tu não consegue pagar os juros dele agora, eu vou te dar ali até junho do próximo ano para tu voltar as tuas contas na tua empresa e conseguir me pagar. É exatamente isso que tem aqui na tua tela. Os CRIs do grupo Gramado Park tiveram uma concessão de carência até julho de 2024, que recém saiu nos relatórios desses fundos. Beleza, aí uma opção dos gestores é reestruturar a dívida e a segunda opção é começar a liquidar as garantias desses empréstimos. Ou seja, toda vez que um CRI é concedido para uma empresa, eles precisam entregar de volta algumas garantias. Esse exemplo que está na tela mostra também do grupo Gramado Park as principais garantias que eles forneceram para tomar o empréstimo. Você pode ver aqui, por exemplo, que 100% dos recebíveis atuais e futuros servem como garantia. Ou seja, as vendas do próprio Gramado Park que geraram receita para dentro da empresa podem virar garantia, ou seja, podem ser liquidadas para o fundo imobiliário. Mas o que a gente vê para esses fundos que estão caindo para caramba é que eles estão indo muito mais na linha de reestruturar as dívidas, conceder os famosos waivers, que é justamente essa folga para o pessoal conseguir pagar o que deve. Até porque os juros do Brasil voltou a cair. E aí os gestores começam a pensar, putz, as empresas tiveram muita dificuldade em me pagar porque o juros estava alto, a inflação também. Só que agora, com a inflação controlando e os juros caindo, pode ser que esses caras daqui a pouco comecem a voltar a me pagar. É justamente isso que o gestor do HCTR, por exemplo, pensa, que prevê um aumento gradual de dividendos ainda em 2023. E isso até já vem acontecendo, eles aumentaram o último dividendo ali do fundo. Dito isso tudo, existem duas conclusões que a gente pode tirar. A primeira é, Felipe, esses fundos são muito arriscados, meu Deus do céu, eles podem quebrar na bolsa. E sim, eles são muito arriscados. Apesar disso tudo, é muito difícil ver um fundo quebrar. Nunca aconteceu no Brasil. Teria que todas as empresas do fundo ficar inadimplentes ao mesmo tempo e quebrar todas. E ainda assim teria as garantias para reaver no fundo. Ele precisaria não reaver nada. Ou seja, quebrar é difícil. Agora, recuperar os dividendos a serem pagos também é difícil. Ou você pode ver isso tudo por um outro panorama. Felipe, esses fundos caíram demais. Agora que eles estão baratos pra caramba, eu aceito o risco na minha carteira, então eu vou comprar. Porque afinal, esses fundos estão bem descontados mesmo. Será que se eles se recuperarem, essa disparada no valor do fundo não vai subir pra caramba nos próximos anos? Bom, o que vai acontecer, a gente não tem como saber. E eu confesso que eu tô bem curioso para ver o desfecho desses fundos aqui no Brasil. Mas, com tudo isso, como é que você sabe o que você tem que fazer, mesmo sem saber o que vai acontecer? Bom, e é para isso que você precisa ter uma estratégia clara. Por isso que eu e o time do Clube do Valor, a gente gosta de estratégias sistemáticas. Porque com elas, eu não preciso gostar ou desgostar de um fundo da carteira para comprar ou vender. Até porque gostar de um ativo é uma coisa muito perigosa. Você acaba decidindo por vieses emocionais e não por razão, dados. E isso é a ruína do investidor. Enquanto que nas estratégias sistemáticas, a decisão da gente é totalmente racional, baseada em critérios muito claros. E para fundos imobiliários, o que a gente faz é olhar para os mais de 400 fundos imobiliários da bolsa, filtrar alguns deles que são mais arriscados, como os setores de desenvolvimento, por exemplo, como fundos de fundos que têm uma dupla taxa de administração ali dentro, e também filtrar os fundos que pagam um dividendo alto em um mês e depois pagam um dividendo baixíssimo. Afinal de contas, você quer previsibilidade de receita quando investe em fundos. Depois disso, aí sim a gente procura os 15 fundos imobiliários mais baratos e que mais pagam dividendos na bolsa. E investir desse jeito deu um retorno muito positivo nos últimos anos, uma vez que foi possível bater o IFIX e até mesmo o Ibovespa assim. E o mais interessante disso tudo é que ao montar uma carteira de 15 diferentes fundos imobiliários, por mais que um ou dois fundos da tua carteira performem muito mal, no todo você vai acabar nem sentindo essa flutuação, porque você vai comprar fundos que subiram também. Dito tudo isso, vamos olhar para o caso do HCTR e do DEVA para ver se faz sentido investir neles. Até porque depois de eles caírem mais 70% no mercado, eles estão muito descontados. Olha o HCTR sendo vendido a um preço sobre valor patrimonial de 0,34, mostrando que ele está com mais de 60% de desconto no mercado, e o caso é ainda mais agravante para o TOR11, que está com mais de 80% de desconto para o seu valor justo. Mas, como na hora de montar a carteira dos 15 fundos da S-Rank, a gente olha para a volatilidade de preços de dividendos e de preço sobre valor patrimonial, porque a gente entendeu que fundos que têm uma volatilidade muito grande de quedas e de subidas nos seus preços, ou no dividendo ou no preço sobre valor patrimonial, eles tendem a performar mal no futuro. E como esse é o caso do HCTR, do
DEVA, do TORD e de vários outros fundos de papel que caíram pra caramba e tiveram muita oscilação no seu dividendo, eles acabam não passando nos principais critérios da estratégia. E veja, eu confesso que eu até gosto desses fundos, por perceber que eles estão descontados demais e por eu ter perfil de risco para essa coisa. Mas a estratégia me mostra claramente que eu não devo comprar eles agora. E que se eu realmente quiser ter uma performance melhor do que a média no longo prazo, baseado em testes e não no que eu acho que vai acontecer, é por isso que toda vez eu te mostro esse gráfico que está na tua tela de novo, mostrando o resultado da estratégia, eu não devo colocar esses fundos na minha carteira. E justamente por isso que eu te revelei 7 fundos imobiliários que esses sim estão dentro da estratégia. Num livro que eu escrevi, tá te passando aí na tela, que está disponível para fazer download gratuito para entender a estratégia e para ter acesso aos 7 fundos, no primeiro link da descrição desse vídeo. Agora, se você quer saber como ter acesso aos 15 fundos imobiliários da estratégia para sempre, e mais do que isso, as 20 ações mais baratas da bolsa que rentabilizaram muito mais que a média nos últimos anos, as 10 ações da máquina de dividendos que mais pagam dividendos na bolsa, os melhores ativos de renda fixa, tudo isso contando com um especialista, um consultor de investimentos sem conflito de interesse, para te ajudar a pegar na tua mão, colocar todas essas filosofias em prática na tua carteira de investimentos, e isso tudo fazer você acelerar a tua liberdade financeira, aí você precisa conhecer os nossos serviços de wealth aqui do Clube do Valor. Eu vou deixar no segundo link aqui na descrição do vídeo o nosso site no portal oficial para você conhecer algumas informações a mais. Vai ser um prazer entrar em contato contigo. Agora, para continuar aprendendo aqui no YouTube, assiste esse vídeo onde eu copiei todas as ações da carteira do Raul Sena, investidor sardinha, nos últimos 5 anos e te mostrei o resultado. E se teve pelo menos uma informação desse vídeo que fez sentido para você, deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal Seu Dividendo que eu vou estar te esperando no próximo vídeo.